encontrar neste momento um silêncio precioso para a gente refletir sobre o Evangelho. Então, vamos começar pedindo a espiritualidade amiga para nos envolver a todos. E já formamos um grupo do ponto de vista espiritual, um grupo que vai beber nas palavras do Mestre referências preciosas para as suas vidas. Hoje a gente estuda Amai os vossos inimigos. Aprendestes o que foi dito. Amareis o próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E como comentário, a gente vai estudar hoje sobre o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo de quem deveis vos fazer modelo? De quem deveis fazer o vosso modelo? Deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, amou até dar seu sangue e a própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais que eles. É a hóstia sem mancha ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações, hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele. Aqui a gente vê um aspecto bonito na observação de Fenelon, que é o espírito que está comentando aqui nas instruções dos espíritos o Evangelho de Jesus. Ele está dizendo que o sacrifício dos nossos impulsos inferiores, quer dizer, tirá-los de nós, essa é a verdadeira oferenda, a verdadeira hóstia que a gente oferta a Deus sobre o altar dos nossos corações. Quer dizer, nosso coração é um altar e a verdadeira oferenda e a verdadeira hóstia é sacrificar nossas paixões inferiores, nossos movimentos inferiores da alma. Então, aqui a gente está vendo claramente que substitui-se um rito externo por um ato interior de transformação. E é essa a principal reflexão que a gente vê e que marca o antigo judaísmo, que era uma religião muito marcada por rituais externos, para um cristianismo de outra natureza, em que a gente se transformaria. No Espiritismo, isto é retomado para que se saia só da reverência, da adoração externa, que caracterizou tanto as relações das religiões com o plano espiritual. Essa coisa de oferecer sacrifícios, né, que aqui está simbolizando, às vezes sacrifícios até de gentes, né, de pessoas, é substituída pela oferta da nossa transformação, que é isso que Jesus quer. Em que direção? Na direção de amar ao próximo. Então ele conclui aqui. Não esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Então, hoje a gente vai ver. Eu já gravei várias vezes hoje, mas não
conseguir achar que está bom, porque é uma história que, na verdade, a gente já tinha enfocado. A história de Inês de Castro, na verdade, ela psicografa por Chico Xavier mensagens contando a história dela, a história que ela viveu, né? De ter sido casada com Dom Pedro I, filho de Afonso IV de Portugal, e ter ele e ter sido sacrificada. Ela foi degolada com machados na frente do filho mais velho. Ela tinha 4 filhos. Do Dom Pedro e tinha casado com ele depois que ele ficou viúvo de Constança, que era sua esposa. E isso causou tal enlouquecimento para Dom Pedro I, que a amava muito, e para ela, já no plano espiritual, depois de morta, que ela, de certa forma, ficava junto dele e ele, revoltado, ia construindo uma espécie de expedição para ir matar o próprio pai, que tinha matado a sua esposa. E por que ele tinha tanto ódio de Inês de Castro, esse pai, esse Afonso IV, pai do Dom Pedro I? Ele achava que, como ela era espanhola, né, de Castela, ela poderia, embora ela não fosse exatamente da corte, porque ela era casada com um nobre e uma pessoa simples. Então ela ficou um pouco a meio caminho disso. Mas ele tinha medo dessa partilha junto a Castela, que ela poderia inspirar no filho, que era muito louco por ela, amava-a muito. Então isso deixou o pai, por receio de perder algum domínio para a Espanha, né, para Castela, ele achou que devia extingui-la da vida. E foi lá, com os conselheiros dele, matar a moça que estava já no Paço da Rainha, quer dizer, já morava num lugar que ela seria depois, onde ficavam pessoas da nobreza, né? Porque eles foram felizes, mais ou menos por 10 anos, Dom Pedro I e Inês de Castro, que é essa que foi sacrificada dessa forma, eles já estavam juntos há mais de 10 anos, tiveram 4 filhos, mas não ficavam exatamente ali, no miolo, como se disse, de onde ficavam os nobres e a corte. Acho que a presença dela irradiou esse medo maior da parte de Afonso IV. E ele que trazia ímpetos assim, como o próprio Dom Pedro também. Dom Pedro I, que casou com a Inês de Castro, que era tão amado por ela como a amava, eles traziam esses ímpetos muito violentos e eles acabavam por, em situações de briga por poder ou de medo de perder espaço político e poder político, eles acabavam por extravasar essas mortes, esses ímpetos de matança, às vezes coletivos, às vezes individualmente. Então, o que é singular na história dela é que ela veio como dama de companhia da esposa dele, Constança, veio de Castela, e assim que ele a viu, ele ficou apaixonado, no próprio dia do casamento dele. Essa Constança viveu só 5 anos, deu ao Dom Pedro I alguns filhos, e nunca tentou nada contra a moça que ela tinha trazido como dama de companhia. E há variações na interpretação. Aqui, o livro que Caio Ramaciotti, né, escreve a partir das mensagens de Inês de Castro, psicografadas por Chico Xavier, conta que ela tentou se manter. Eles podiam ter encontros furtivos, assim, em que extravasavam sua afetuosa, essa afetuosa atração, mas não houve uma traição efetiva da parte de Inês. Ela fugiu disso, a Inês de Castro.
ela manteve uma dignidade. Certamente que outras fontes históricas não vão dizer isso, ou vão variar com relação a essa interpretação, mas o fato é que depois da viuvez dele, o pai, o Afonso IV, já tinha colocado-a num lugar de exílio na Espanha, mas numa espécie de vivenda dos Albuquerque, um lugar onde ela ficara exilada. Ele colocou-a lá para ficar longe do filho, mas ele foi buscá-la e casou com ela. E aí foi viver longo tempo em lugares lindos de Portugal, perto do mar, das flores. Ela todo o tempo lembra disso na psicografia. E quando chegaram bem ali no Paço, quer dizer, no espaço central, hoje chamado Paço das Lágrimas, vários nomes assim da geografia deste lugar lá, onde ficava a nobreza, não é? Então, quando ela foi morar ali, foi em um dia em que Pedro foi caçar, o marido dela, Pedro I, em uma vez que ele foi caçar com o irmão dela, ela o perguntou: você vai caçar mesmo? Eu estou sentindo uma pressão no meu peito. Eu vou ler aqui como ela diz, para vocês verem. Pedro tem o coração mergulhado em amargos pressentimentos. Os fidalgos daqui odeiam minha presença. Mesmo que eu me mostre cheia de sorrisos, a sua ausência, mesmo por alguns dias, me apavora. Em Coimbra temos espiões, como o Pero Coelho. E aí ela conta que ele tem assediado a ela, assim como mulher. Ele talvez deseje vingar-se, porque eu nunca cedi a ele quando você estava casado com Constança. E ele pode se aliar a outras pessoas. Enfim, há muitas tramas inimigas que complicam a minha vida aqui. Ele diz: Inês, estará você doente, porventura? Tantas lágrimas porque ela chorava. Porque vou passar 2 ou 3 dias em caça, em companhia do seu irmão Álvaro. Aí ele achou aquilo estranho, ele achou excessivo o temor dela, mas era um pressentimento. De fato, ela foi degolada. E aí ele vai argumentar que ele é um homem, que ele pode caçar, que ele pode sair um pouco, que ela não ficasse se sentindo tão desamparada assim. Ele disse: amo você cada vez mais. Ela disse que sempre seja assim. Ela falou entre lágrimas. Mas logo que ele saiu, ela foi executada a machado, ela disse, num lugar especialmente levado pelos executores da sentença, no pátio externo do Paço de Santa Clara, pertencente à própria Quinta das Lágrimas, onde eu, ela diz, escrevendo Inês pela psicografia de Chico Xavier, fui violentamente degolada. Por muitos dias, a perturbação alucinou-me a mente desencarnada, diz Inês de Castro. Mas depois o ressentimento e a mágoa me tomaram o coração. Ela ficou influenciando essa loucura, essa revolta do que ficou, do marido que ficou, não é sozinho com os filhos, que é Dom Pedro I. Ela ficou ainda um certo tempo revoltada, isso atiçava nele o ódio, e aí ele organizava uma expedição para ir se confrontar. Está implícito matar o próprio pai que tinha matado a esposa, a Inês de Castro, esposa dele, Dom Pedro I, dessa dinastia aí dos Henrique da Borgonha, né? Então, mas é importante dizer uma coisa, que é a que compõe a maior cena histórica de Portugal com relação a este caso, é que ela é sagrada rainha depois de morta. Ele faz, ao invés de fazer aqueles funerais para mostrar
a grandeza do amor dele ou tudo, ele a sagra rainha. Ela no caixão. E ele a coroa. E então ela foi sagrada rainha depois de morta. E isso tem um efeito no imaginário do povo português e também na reflexão sobre amor e poder político. Mas olha, se você pega um livro desses que fala da história política, por exemplo, esse mesmo, que ele faz um levantamento histórico também, o autor, você fica impressionada como as mulheres ficavam refém dos homens, né, que a faziam objetos. Tanto é que essa Constância ela fora abandonada pelo marido de Castela, que vivia com outra, Leonor Teles, e ainda tratava como prisioneira. E as pessoas, toda malquerência era resolvida assim, em termos de matar, morrer, colocar preso. Tem ainda o destino muito grave do filho mais velho dela, Inês, e tem outros que são mais felizes. O último filho dela, a quarta, é uma mulher, Beatriz. Ela teve uma vida mais amena, mas todos eles ficaram muito marcados por essa questão de trono, de sucessão, de luta por poder, de morte em vida, né? E de morte e vida. E aí, concluindo, o que a gente queria mostrar é que o primeiro impulso do espírito era o ódio, o impulso dela. Na verdade, era o dele que era o ódio. O dela era uma vontade de estar junto dele de qualquer forma, no que ele fosse fazer. Esse impulso de companheirismo dela e de amor era o que a movia, embora ela estivesse também comungando um pouco desses sentimentos de ódio dele. Não vamos dizer que era exatamente ódio, não, era mais da parte dele. Ele que tinha estes ímpetos, mas ela se aliou nessa revolta dele e aumentava isso. E aí foi quando a rainha Isabel, a chamada Rainha Santa, que era a avó do Dom Pedro, que ela nunca conheceu, Inês disse que queria muito conhecê-la. Ela, durante 16 anos da vida de Dom Pedro I, foi uma presença constante. E ela conversava com ele sobre mediunidade, dele, Dom Pedro I, e dela. Porque, em sendo católica, ela não podia contar estas coisas, mas ela realizava muitas curas. Ela saía durante o período do Natal, durante o período dos invernos, levando cobertores, arregimentava tudo que podia da corte para a mais dar para as pessoas que estavam em necessidade. Nunca deixou que determinados impostos fossem pedidos ao povo. Quando a corte saía por aqueles reinos, elas iam mais de 100 pessoas e aumentavam impostos, o que fazia o povo mais sofrer ainda. Então ela nunca consentiu, quer dizer, ela tinha uma intervenção também política no nível que as mulheres, até um pouco maior do que as mulheres comumente tinham, mas ela tinha uma intervenção também amorosa. Aquela cena dela, o que levas nesse cesto em que o Dom Diniz atalhou a Rainha Isabel, não é? Que é a avó de Dom Pedro I, esse que era o marido da Inês de Castro. Quando uma vez o marido dela atalhou, ela indo deixar pão, ele disse, que levas nesse cesto? E puxou assim o avental, e ela antes disse, rosas, senhor. E quando ele puxou, eram rosas. E ela tinha colocado pães. Então, essa transmudação aí, um fenômeno de efeito físico, não é? E também ela conversava então com Pedro, só ele e ela, sem falar para ninguém, de determinadas intuições que eles tinham, pressentimentos e outros fenômenos, de forma que eles eram muito ligados. E por causa disso, ela se aproximou, conseguiu um jeito de, pela sua humildade, já no plano espiritual, ela já tinha desencarnado, a Isabel de Aragão, que era essa chamada Rainha Santa, esposa de Dom Diniz, de Portugal. Ela já tinha desencarnado e queria um jeito
de influenciar Inês para sair dessa situação, porque ele ia matar muita gente, ia ter uma guerra interna, o Dom Pedro I ia sair para se confrontar com o pai que tinha feito isso, o Afonso IV. A mãe dele, Dom Pedro, Dona Beatriz, ia sofrer, já estava sofrendo muito, e as coisas iam ser ruins também para a população. Estaria envolta numa guerra interna de proporções que eles não tinham controle. E ele já saía organizando a expedição. Mas ela fez toda uma conversa da mãe do Pedro com ele, da mãe do Pedro com o próprio Afonso, a Rainha Santa e da própria Inês. Então ela abraça a Inês e a humildade dela, diz Inês de Castro, a humildade daquela que tinha sido rainha, da Isabel de Aragão, é que levou-a para refletir. E aí ela sai de cena como espírito, não é? Que estava, vamos dizer, aumentando, dando proporções maiores àquela situação de ódio do Dom Pedro I, que ele ficou depois que foi perdida sua esposa desta forma tão violenta. Então, o ódio não resolve o problema do ódio, não é? Como se sabe, e o importante aqui é a gente pensar nisso, nas possibilidades do amor. E olhe, essa rainha, a gente já contou muitas vezes, mas só para lembrar, essa rainha que levou Inês de Castro nos braços, a Isabel de Aragão, é a que veio chamar o Chico Xavier, aparecer para Chico Xavier, para fazer aquela tarefa dos pães. Quando ela apareceu, ela tinha tanta luz, apareceu ao Chico Xavier, que ele nem identificou quem era. Da segunda vez que ela veio, ela conseguiu diminuir a luminosidade, aquelas cores entre o rosa, o violeta claro, e a própria luz mesmo, incandescente assim, fez com que ela sentasse junto. Sentou-se assim na cama dele e disse: vamos fazer comigo a tarefa dos pães aqui no Brasil. E aí ela traz esse esforço de distribuir pães, é um símbolo de distribuir coisas, mas distribuir amor pelos que estão em situações de penúria e necessidade. Não só participar de direitos, lutas por acesso a direitos, mas ter uma atitude emergencial contra o sofrimento que ali está presente, está exigindo urgência. Então, ela tinha essa percepção. E aí o Chico Xavier aceita. No começo ele junta 6 pãezinhos, fazendo conta o mês todinho, para levar 6 pãezinhos numa terrina assim e uma bilha de água na favela próxima. Ele foi com a irmã e mais algumas pessoas. Uma coisa aparentemente insignificante, mas a significação é maior, porque ele deu do que ele tinha. Se ele fez conta o mês todo para pegar 6 pãezinhos, esse valor significa muito. Porque ele deu do que lhe fazia falta, do que ele fez um esforço para dar. E também teve a humildade de fazer isso, porque ele tinha até receio do pessoal quebrar. Ele dizia, eles vão me quebrar quando eu chegar lá oferecendo 6 pãezinhos, se há tanta gente faminta lá. Mas isso foi significativo, porque depois disso o trabalho vai crescendo. Hoje é um trabalho que distribui toneladas de alimentos, que ele levou durante toda a vida, a partir desta intervenção espiritual da Isabel de Aragão, a antiga esposa do Dom Dinis, que é considerada em Portugal a Rainha Santa. O povo a amava muito. Então, a humildade dela, que reconstruiu um pouco a Inês de Castro após essa violenta morte que ela sofreu, e aí ela sai de cena e vai viver outras coisas, embora o amasse muito, né? Embora vá recolher cada um que desencarna, vai atendê-los, vai cuidar deles quando desencarnam, mas ela vai viver outras coisas, vai aprender mais coisas no plano espiritual e sai de cena para liberar Dom Pedro I para continuar a experiência desta reencarnação em que ele estava. Então, a gente vê o Camões aqui eu acho que é canto 3 de Camões,
Ele conta disso. Os Lusíadas de Camões. Estavas, linda Inês, posta em sossego, dos teus anos colhendo doce fruto, naquele engano da alma, ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito. Nos saudosos campos do Mondego, de teus formosos olhos nunca enxutos, aos montes ensinando e às ervinhas o nome que no peito escrito tinhas. Aqui é mostrando um pouco a relação dela com as flores, com a natureza, com os filhos, com a vida, como era linda. Essa palavra que a fortuna não deixa durar muito, essa palavra com F maiúsculo, ela tem um significado de sorte neste tempo literário. Então, que a sorte, ou aquela felicidade que a sorte das pessoas no geral na Terra não deixam durar muito. Ela tinha vivido feliz mais de uma década, mas tem esse momento aí da volta ao enfrentamento das situações da corte e da nobreza de então, que era muito marcada, como ainda é, os lugares de grande poder por experiências de ódio. E é este ódio que a gente vai mudar. E é este movimento da alma que tira o ódio que a gente vai mudar. A lei do amor não endurece o coração contra os que erram. Ao contrário, amar os que nos fazem mal é a mais penosa prova, eu sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura, mas Deus nos auxilia e o amor nos aproxima dele, enquanto o ódio nos afasta. Aqui é a volta ao texto de Fênelon do Evangelho. Então, vamos ficar com Jesus e muita paz.